maldição dos pele seca. Sim. Beleza. Antes até de entrar no plot, né, que esse foi um plot que foi o que eu usei numa das aventuras, tá? Mas voltando ao sistema, né? O sistema, ele tem a tabela o punhado de tabelas para aventuras singelas, que é onde você cria sua aventura, seu mundo, no modo aleatório mesmo. Mas, para quem gosta de preparar uma história, ele pode te ajudar a criar, por exemplo, nomes de locais, ou os locais propriamente dito, como que vai ser a política, a relação dos personagens, isso mesmo se você queira preparar uma história. Então, esse plot do PLC, por exemplo, ele foi criado mais ou menos assim. E aí, eu empolgadaço com o livro, né, o que eu fiz? Eu fiz um mundo mesmo de onde estava acontecendo a história. Saca e aí só. Fiz um mapa aqui em algodão cru, sabe, para ambientar o pessoal. Então eles tinham um mapa mesmo para poder olhar. Isso aqui é a cidade. E a história o que é, tá? Que aí é onde o que a gente pode fazer com um RPG baseado em cordéis. Né? Eu não sei o quanto de literatura de cordel vocês têm, mas vocês têm desde um romance quanto o Diabo na Garrafa, esse tipo de coisa. Então dá para trabalhar com muita coisa legal. Esse dos Pele Seca, ele tem uma mistura de comédia, terror e investigação. Então, dentro de um sistema super e de uma pegada que você obviamente vai lembrar de algo acontecido, mas a gente conseguiu trazer um esquema de investigação e terror. Então, qual que é a premissa desse plot? Existe um monstro no bestiário que é como se fosse um zumbi que basicamente é uma pele seca. Alguém que morreu de sede, alguma coisa assim, o corpo secou e ele voltou à vida, tá? Então nisso a gente pode criar todo um clima na cidade, fazer algo de terror mesmo. Eu lembro que quando eu tava já era noite, já a galera ficava tensa, porque eram os bichos tentando chegar na igreja, não chegava, o padre conseguia expulsar. Então assim, você tem uma capacidade e uma abertura nesse tipo de sistema, de poder criar de tudo. Então, quando eu estava até pesquisando, antes de comprar, ver se era isso mesmo que eu queria desse RPG, né? Numa live do próprio criador, eles criaram uma campanha aleatória que assim, não tinha combate, não tinha nada sobrenatural, era só uma disputa territorial entre membros, os herdeiros lá de uma família. Então, assim, já tem uma variação muito grande. O Pele Seca é quando você começa a trazer o sobrenatural. Então, você tem a criatura, o Pele Seca, você pode. Assim, eu tô tentando não dar muito spoiler, porque tem gente que jogou essa campanha aqui e até hoje a gente não terminou. Mas, basicamente, assim, você pode misturar história, fatos reais, misturar com a fantasia. Então, o que aconteceu? Eu vou dar o plot inicial. O pessoal estava lá preparando para a festa de algum santo, que eu não vou lembrar o nome dela, tá? Então, toda a cidade se movimentando para isso, e a grande maioria indo para a igreja. Nossos personagens, por algum motivo ou outro, se atrasaram e começou uma gritaria, uma galera correndo e ninguém entendendo o que é. E aí, tá para fazer uma brincadeira, porque até então não é que pode ser um ataque de cangaceiro. Então, o que a galera faz? Corre para a igreja, que é o salvo-conduto. Ninguém vai fazer nada ali, né? Sobre isso, os pais seguem. Eles não entram dentro da igreja e tudo mais. E como que vai livrar disso? Eles vão atrás de um engajado do Antônio Conselheiro. Então, eles têm uma quest já de um personagem histórico. Então, dá para brincar com isso. E, cara, isso a gente consegue com o cangaceiro. Pôr os caras pra lutar com onças, sabe? Dá pra mexer com muita coisa. Então, é como que você vai criar um mundo. Acho que o ponto importante aqui cria um sistema, cria um mundo, cria um mundinho ali, o mapa, mesmo que seja esse aqui que está mostrado na tela, que inclusive é uma demonstração do próprio autor do livro. Cria o seu mundinho, o que vai ter em cada local e deixa os caras soltos, sabe? Deixa o jogador solto e entender o que vai acontecer. Então, cara, nisso tem muita coisa, eles vão desenrolar, é aquela velha frustração do mestre que você planejou toda uma coisa, eles vão para outro lugar, mas deixa rolar, tá? Até por isso ele tem essa simplicidade de rolar. Então, assim,
Vou tentar, porque na câmera pode não ficar muito bom, mas a galera tava aqui em Timbira Formosa, uma cidadezinha. E aí o pessoal tinha que viajar pra Cabana do Caçador. Você tinha as aldeias aqui, você tem um quilombo que eles nem chegaram a explorar. Você tem a Timbira Véia, que é a cidade que foi destruída pelo exército brasileiro mesmo. Então você tem a igreja aqui onde vai estar guardado. Enfim, dá para montar muita coisa. Então tem desde esse terrorzão que vai acontecer dos bichos invadindo a cidade, você pode criar um clima tenso, até o Misera, que é o cachorro, que é importante pro plot da história, que fica correndo atrás das bicicletas da cidade. Então tem bastante coisa. E nisso o cangaceiro, tem o fazendeiro que manda na porra toda, na região. Tem um romancezinho do NPC com algum personagem. Então dá para criar bastante coisa, e aqui o céu é o limite. Então tá quase uma quest, né? A estrutura é basicamente assim, ó. Chamado para aventura, que é buscar esse cajado. E nisso você consegue desenvolver várias coisas. Então eu tô pegando uma estrutura básica de uma aventura de D&D e trazendo ela para um cordel, tá? Então muita gente fala assim, pô, vai enfrentar cangaceiro, vai ser só isso. Não, cara, dá para criar muita coisa legal, até porque no próprio bestiário já traz as criaturas sobrenaturais, tá? Então o PLC aqui foi um exemplo porque foi a aventura que eu mestrei. Mas pode muito trazer um chupa-cabra, alguma coisa nesse sentido, e os vários outros bichos que estão vindo aí no bestiário que está em cartaz, tá? Então, é um sistema... Um sistema não vou nem falar aqui do sistema, mas é um cenário rico. E isso porque eu nem tinha pensado na possibilidade de fundir isso aqui com um pouco de Sítio do Pica-Pau Amarelo, que surgiu aqui nas discussões, né? Que aí enriquece muito mais. Imagina os caras aqui estão perdidos, e aí você vai criar um ex-máquina para não matar o seu grupo todo, você traz o Saci, fazer algum acordo com a galera. Então, assim, tem muita possibilidade. É explorar e pensar no que a gente pode usar do nosso folclore mesmo, e o tom que você quer dar, porque ele pode ser desde comédia até algo mais pesado e mais aventuresco. Embora os combates não são tão bem elaborados, para ser uma coisa bem simples mesmo e mais narrativo. Mas assim, no geral é isso. Tem muita coisa para se trazer do Nordeste, e só para finalizar a discussão, tem sim board game com tema de cangaço, tá? Sim. Então, que tava falando aqui do italiano, mas tem esse também. E é isso. Alguma consideração, dúvida dessa loucura toda que eu falei? Uma coisa que você falou aí, interessante, que é... vamos usar um Deus Ex Machina aqui, porque a gente sempre fala aqui de Deus Ex Machina, e na maioria das vezes a gente meio que quebra o pau em cima, né? Mas você trouxe uma possibilidade boa, porque, querendo ou não, a gente usa, assim. Deus Ex Machina a gente consegue usar para salvar e mover a história. Só não é legal a gente ficar, né, exagerando e usando mal. Lembrando que todo clichê é clichê porque funciona, né? Então, lembrem-se disso aí quando vocês estiverem narrando. Eu acho que tem um ponto interessante. Quando a gente contou a gente fez uma aventura... Quando a gente falou de one shot, né? A gente montou uma aventura one shot durante o Papo de Mestre, e foi muito legal, porque ela tinha um plot twist de mudança de estilo. Porque ela começava como um heist, começava como um assalto ao trem, e aí quando as pessoas vão concluir o assalto ao trem, elas descobrem que o que elas iam roubar, na verdade, era uma coisa meio cutuliana. E aí elas passam a ser perseguidas pela criatura e vira uma aventura de terror. E eu gosto de pensar que este é um cenário, se ele tem essas criaturas sobrenaturais, que dá pra você fazer isso. Que dá pra você fazer, o grupo resolveu fazer um grupo de cangaceiros. Tá bom, então esse grupo de cangaceiros vai lá assaltar um local X, uma casa e tudo mais. Uma caravana. Exatamente. Aí eles chegam na casa que eles iam assaltar, porque a família é rica e tudo mais, e eles já vão vendo que tá tudo seco, tá tudo morto, não tem nada, não tem gado, não tem nada. Quando eles chegam na casa, o que eles descobrem? Só os pele seca. Tudo pele seca. E aí vira uma aventura de terror, porque agora eles têm que sair dali. Então você dá pra trabalhar com esses cenários, e é o que você falou. É uma estrutura de D&D, porque você pode tranquilamente fazer isso num D&D com zumbis. Normal. Você não precisa fazer, pode fazer com um zumbi normal, você pode fazer com um zumbi de deserto. E tem criaturas também com essa mesma premissa. Essa criatura que morreu de sede, agora vai voltar e tudo mais. Bacana. Mas vamos não deu pra ouvir, mas...
É porque o Eric, às vezes, ele fala pra dentro. É que é principalmente que isso ajuda a atrair quem já joga mais, gosta dessa coisa mais aventuresca, para um cenário mais brazuca mesmo, e bem brazuca, já que a gente tá falando de Nordeste, né? Sim, sim. Eu acho também o legal de todos esses cenários que envolvem cangaço é que, dado a gente está falando de imigrações de nordestinos, principalmente aqui Goiás, Brasília, Sudeste, a maioria das pessoas vão de alguma forma se identificar. Mesmo que, não, eu nasci em São Paulo, nunca fui pro Nordeste, mas sei lá, minha tia é baiana, ou eu conheço alguém que é baiano. Então todo mundo vai se identificar de alguma maneira, nem que seja pelo Whindersson Nunes, pelos contos do Whindersson Nunes. Então, todo mundo já tem um pouco de familiaridade com o tema. E é uma cultura muito rica, né? A gente não pode. É o que a gente falou lá no começo, é algo muito característico, diferente das tradições goianas, tradições gaúchas, cariocas e o que for. Que tem coisa parecida por aí. Nordeste, a cultura nordestina é muito única, cara. É muito de lá e assim, eu tenho zero de ligação em termos de descendência, algo do tipo, com o Nordeste em si. Mas, cara, eu sou apaixonado da cultura de lá porque é uma cultura forte e rica. Então ela é bem característica e isso, cara, é difícil achar quem não conheça, não se empolgue com isso.